Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um programa Prova Final. Programa realizado na TV Justiça em parceria com a rede LFG de ensino. Meu nome é Alessandro Spielborges e minha matéria é Direito Tributário. Estou aqui na sua presença justamente para começar mais um programa para falar de um tema bastante interessante no dia de hoje. Aliás, você sabe muito bem como o nosso programa é dividido, como que ele é separado em 3 grandes blocos, sendo que no primeiro bloco nós temos justamente o tema do dia. E no tema do dia de hoje eu reservei para falar para você justamente um tema bastante curioso e interessante e que pode ser que você esteja buscando essa situação no dia de hoje, que é a oportunidade de resgatar aqueles valores que você pagou em tributos de maneira indevida. Eu vou falar então sobre meios judiciais, sobre formas administrativas de restituir pagamento de tributos indevidos. Esse será o nosso tema do dia. No segundo bloco, nós temos o Pergunte ao Professor. Pergunte ao professor que você sempre tanto participe encaminhando as suas dúvidas, encaminhando as suas sugestões. Inclusive, você continue encaminhando suas dúvidas para o e-mail provafinal@aeanguera.com. Não deixe de encaminhar a sua dúvida justamente para participar e quem sabe no dia de hoje que eu vou responder a dúvida diretamente para você. E no terceiro e último bloco, enfim, o X da questão. É no X da questão onde nós temos alguns testes, algumas questões para você avaliar como a restituição de tributos que foram pagos de forma indevida costumam ser exigidos em provas e em concursos pelo país afora. Meu amigo, minha amiga, o nosso programa só está começando, é mais um minutinho e eu venho aqui com você para falar do tema do dia. Você paga um tributo e então descobre que não precisava ter feito. Esse é o nosso tema do dia. Eu vou mostrar para você então quais são as alternativas que você possui para restituir o pagamento de tributos que acontece de maneira indevida. Primeiro e antes de mais nada, eu vou buscar o aspecto judicial, mas também os meios alternativos, como a esfera administrativa, e mostrar também para você como que a jurisprudência e como a legislação impõem as regras referentes à restituição de tributos. Portanto, você paga um tributo de forma indevida e agora? O que você faz? Quais são os caminhos que você tem, que a legislação impõe para você, que a legislação lhe oferece e como a jurisprudência entende esse tema nos dias de hoje? Esse é o nosso grande tema do dia, um tema que eu recebi muitos e-mails para comentar mais a respeito dele, portanto esse tema vai para você que busca justamente as alternativas que existem para a restituição de tributos de forma indevida. Bom, mas para você falar um pouquinho mais, ou para entender como que funciona a restituição de tributos, nada melhor do que, antes disso, conhecer o procedimento de cobrança fiscal. Afinal de contas, você só consegue descobrir que o pagamento se deu de forma indevida se você sabe quais são as etapas, quais são os passos que o fisco, que a Fazenda Pública possui para cobrar um tributo, desde o seu faturador até, eventualmente, uma execução fiscal. Portanto, meu amigo, minha amiga, para a gente falar sobre restituição de tributos, é preciso então conhecer o procedimento de cobrança tributária. E para falar sobre o procedimento de cobrança tributária, nada melhor do que partir justamente de um princípio chamado princípio da legalidade. Exatamente sobre isso que eu vou falar, princípio da legalidade, mas para dispor do princípio da legalidade de uma forma muito mais prática, quero dizer para você que todo e qualquer tributo, seja qual ele for, tributo federal, tributo estadual ou mesmo tributo municipal, todo e qualquer tributo só pode ser instituído ou criado através de lei. Se você está em dúvida se aquele tributo ele deve ser pago ou mesmo não, ao contrário, ele não precisa ser pago, antes de mais nada você deve buscar se a instituição desse tributo se deu através de lei. Digo isso porque existem muitos tributos que são simplesmente estipulados e cobrados através de um ato do Poder Executivo, através de decreto, por exemplo. E olha, adianto, deixo bem claro, isso não pode acontecer. Nenhum tributo pode ser instituído ou criado através de decreto, por exemplo. Isso serve igualmente para instruções normativas, que mais? Alguns atos normativos em geral. Nenhum ente federado, União, Estado, Distrito Federal ou município,
pode instituir um tributo por decreto, por portaria, por instrução normativa. Isso não pode acontecer. Todo tributo só pode ser instituído ou criado através de lei. Se lei ordinária, se lei complementar, isso não importa. Eu diria até mesmo que, segundo a Constituição Federal, medida provisória, inclusive, é um veículo hábil a instituir tributos. Agora, muito cuidado. Um tributo, ele não pode ser instituído, senão por lei ordinária, por lei complementar, ou, dependendo da situação, até mesmo por medida provisória. Por outro lado, existem alguns tributos que podem ter a sua carga tributária, a sua carga, o seu ônus, majorado através de decreto. Isso sim. Portanto, muito cuidado com essas primeiras informações que eu trago para você, no sentido de que, quando você ouve falar em instituir ou criar tributos, qual é a resposta? Lei. A instituição ou a criação de tributos só pode acontecer através de lei. Entretanto, a majoração de tributos, a majoração, não a instituição, mas a majoração de tributos, de alguns tributos, pode ocorrer através de decreto, por exemplo. É o caso do imposto de importação, é o caso do imposto de exportação, do IPI, do IOF e até mesmo de uma contribuição chamada de CID combustível. Esses tributos que eu falei, imposto de importação, exportação, o IPI, o IOF, a CID combustível, todos esses tributos são instituídos por lei, porém, podem ter as suas alíquotas majoradas, alteradas, através de decreto, por exemplo. Lembrando, e aí para justamente completar essa coleção de exceções ao princípio da legalidade, nós temos também a figura do ICMS combustível. É isso mesmo, o ICMS combustível, só aquele que recai sobre o combustível, também é exceção à legalidade. Agora, cuidado! Quando eu digo que um tributo é exceção à legalidade, não quero eu afirmar que esse tributo pode ser instituído por decreto. Não mesmo. Todo e qualquer tributo só pode ser instituído ou criado por lei. Mesmo esses que eu acabei de comentar, imposto de importação, exportação, IPI, IOF, CID combustível ou ICMS combustível. Todos esses são instituídos por lei. Entretanto, esses que eu citei, embora instituídos por lei, podem ter a sua carga tributária alterada por um outro veículo que não seja necessariamente a lei. Mas percebe, portanto, você tem que tomar cuidado com essas informações e eu resumo para você. Instituir ou criar tributos é só por lei. É uma regra, portanto, que não comporta exceção. Prestou atenção nos verbos? Instituir ou criar é sempre lei, não tem exceção. E majorar os tributos, percebe? Mudei o verbo. E a majoração de tributos? A majoração de tributos, qual é a regra? Lei. Porém, a majoração de tributos, essa regra comporta algumas exceções. Quais são elas? Imposto de importação, exportação, IPI, IOF, CID combustível, bem como o ICMS combustível. Tá claro mesmo? Perfeito. Sabendo disso, então, vamos um pouquinho mais adiante, vamos imaginar que o tributo foi instituído através de lei, numa boa, está tudo tranquilo. O que vai acontecer? Cedo ou tarde, você acaba praticando o fato tirador. Você acaba oferindo renda, você circula mercadoria, você presta serviço, você se torna proprietário de um imóvel situado em zona urbana, de um imóvel situado em zona rural, de um veículo automotor, enfim, você pratica o fato gerador tributário. Uma vez praticado o fato gerador, surge a obrigação tributária, e surgindo essa obrigação tributária, o fisco vai se mexer, a administração pública ela vai se movimentar justamente para cobrar o tributo de você. E talvez você esteja se perguntando, professor, como é que o fisco faz para cobrar, para exigir um tributo de mim? Como é que faz para exigir um tributo de todos nós? Seja qual for o tributo, de impostos, passando por taxas, até mesmo contribuições, todos os tributos devem ter um crédito tributário constituído. Todos os tributos devem ser lançados. E aí você pensa, o que é o lançamento tributário? Tem exemplo de lançamento? O que representa esse lançamento? Essa atividade praticada pelo fisco, neste caso, pela administração pública.
O lançamento, meu caro, minha cara, o lançamento é uma atividade administrativa, sim, inclusive vinculada. O fisco só pode cobrar um tributo se for como a lei estabelecer e quando a lei estabelecer. Portanto, você pode afirmar, sem medo de errar, que o lançamento nada mais corresponde do que uma atividade administrativa plenamente vinculada. Se entender, eu vou repetir para você. Todo tributo é instituído por lei, não é? Perfeito. Aí o fisco, percebendo que você praticou o fato tirador, e então, verificando a ocorrência ou o surgimento da obrigação tributária, o fisco vai cobrar o tributo de você. Mas para cobrar esse tributo, naturalmente, ele precisa constituir um crédito. E como é que ele faz para constituir esse crédito tributário? Ora, para constituir esse crédito tributário, o fisco vai lá e promove o lançamento. Lançamento que corresponde a uma atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, é uma atividade administrativa que deve observar os ditames legais. O fisco só pode cobrar um tributo se for como e de acordo com a lei. Perfeito. Aí vem esse lançamento, constituindo o crédito tributário, cobrando o tributo de você. Uma vez que é cobrado esse tributo, necessariamente é preciso, então, oferecer um prazo para que o contribuinte tenha a oportunidade de recolher esse tributo, para que você possa, então, pagar esse tributo. Por regra, esse prazo é de 30 dias, conforme dispõe o próprio Código Tributário Nacional. Você sempre vai ter pelo menos 30 dias para pagar um tributo. Está lá exposto no artigo 160 do CTN. 30 dias para pagar. Mas se você não concordar com esse pagamento, você pode, por exemplo, apresentar uma defesa administrativa. Bom, certo é que se você não paga nem apresenta essa defesa administrativa, então a Fazenda Pública terá a oportunidade, e certamente é oferecida para ela, a oportunidade alternativa de ajuizar esse crédito tributário, de cobrar judicialmente esse crédito tributário que deixou de ser pago. Mas aí se deve ficar muito atento, porque embora a Fazenda Pública, de fato, possa promover uma execução fiscal contra você, ela tem prazo para isso. Não é que só porque você deixou de pagar o tributo, ela pode cobrar quando bem entender. Ela pode e deverá cobrar judicialmente, mas só poderá fazer isso dentro do prazo previsto em lei. Sabe quanto tempo a Fazenda Pública tem para cobrar judicialmente um tributo? E mais uma vez reforço, isso vale na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Quanto tempo a Fazenda Pública tem para ajuizar uma execução fiscal? O prazo é de 5 anos. É necessário a legislação estabelecer um prazo para ser proposta uma execução fiscal, sob pena de você ter uma fragilidade do nosso princípio da segurança jurídica. Então, é preciso muito bem ficar atento a alguns prazos, e especialmente os prazos oferecidos pela legislação à Fazenda Pública. Mas, professor, talvez você esteja pensando, e se eu pago um tributo e esse tributo é considerado indevido, seja qual for a circunstância, seja qual for a razão? O que eu posso fazer para restituir esses valores? Esse é o grande foco desse nosso tema do dia. O tema do dia é esse que, claro, receber uma introdução do procedimento de cobrança para você ter uma ideia do que pode acontecer. A partir do momento que você percebe que o pagamento do tributo se deu de forma inadequada, você então deve lembrar que existem meios judiciais e administrativos para resgatar esses valores. Vamos começar com o administrativo. Administrativamente, você tem então uma situação bastante interessante, exposta inclusive pelo Código Tributário Nacional, que é aquele instituto chamado de Instituto da Compensação. A compensação, antes de mais nada, e você não pode esquecer, é uma forma de extinção do crédito tributário. Isso mesmo. Imagina que você pagou um tributo de forma indevida, um tributo foi indevido, mas você deve pagar tantos outros tributos para o fisco e esses sim são devidos. Quando você e o fisco forem credores e devedores ao mesmo tempo, ou seja, você tem que pagar uma grana para o fisco e o fisco tem que devolver um dinheiro para você. Portanto, você é credor do fisco e o fisco devedor seu. E ao contrário também acontece. O fisco vai cobrar um outro tributo de você e você é devedor desse tributo.
quando você e o fisco forem credores e devedores ao mesmo tempo, é oferecido para você a oportunidade da compensação. A compensação, você não pode esquecer, é uma oferta estipulada em lei, regulada por lei, e um direito oferecido ao contribuinte, um direito melhor, do contribuinte. Todo mundo tem direito a compensar tributos. Agora, muito cuidado, para compensar tributos, a compensação é direito do contribuinte. Mas essa fórmula da compensação, a prática da compensação, é realizada por conta e risco do contribuinte. Você tem direito a compensar. Agora, se você vai compensar de forma correta ou não, isso é outra conversa. A compensação deve ser feita conforme a legislação estabelece, conforme os requisitos determinados pela legislação. É preciso tomar muito cuidado, então, com essa via administrativa. Entretanto, é uma garantia estipulada pelo nosso próprio Código Tributário Nacional, lá nos artigos 170 e 170, letra A. Perfeito? É claro que talvez você esteja pensando na seguinte situação, mas professor, a via administrativa, de repente, faz com que o contribuinte ele fique um pouquinho fragilizado diante da potência que é a fazenda pública, diante da potência que é o fisco. Se você se sentir assim, naturalmente você tem também a via judicial. Na via judicial, toda vez que você percebe que o pagamento de um tributo se deu de forma indevida, você pode buscar uma ação denominada como ação de repetição do indébito. É isso mesmo. É uma ação que faz com que você tenha a oportunidade de restituir os tributos pagos de forma indevida. Só que o principal ponto da ação de repetição do indébito é justamente você confirmar que o pagamento do tributo aconteceu de forma inadequada. Você precisa, é um dos grandes requisitos, talvez o principal requisito, que você deve demonstrar para o juiz, para que ele então acolha o seu pedido de restituição desses valores. A ação de repetição do indébito, antes de mais nada, ela precisa ser apresentada dentro de um prazo previsto em legislação, e neste prazo você tem que demonstrar de uma forma bastante clara e precisa que o pagamento do tributo não só aconteceu, mas aconteceu de forma indevida. Quero com isso, portanto, mostrar para você que existem 3 requisitos basilares para você ter a oportunidade, então, de ter uma manifestação coerente por parte do Poder Judiciário quando você tem a restituição de um tributo. Quais são esses 3 requisitos basilares para eu me valer de uma ação de repetição do indébito? Primeiro requisito, você deve demonstrar que o pagamento do tributo aconteceu. Você precisa comprovar que aquele tributo está extinto, que você pagou aquele tributo. Esse é o primeiro ponto. Você só tem condições de pedir o dinheiro de volta, ora, se você já pagou esse tributo, você precisa então juntar, relacionar documentos para comprovar para o juiz que o pagamento do tributo aconteceu. Mas não é só. Além de demonstrar que o pagamento aconteceu, você precisa justificar que esse pagamento é indevido, que esse pagamento foi indevido. Você deve demonstrar para o juiz quais as razões que você tem, quais são os motivos que levam o juiz a se convencer que aquele pagamento não só aconteceu, mas aconteceu de forma indevida. É o que a gente chama, trazendo isso para o processo civil, de causa de pedir. O que é a causa de pedir? São os motivos que levam o juiz a acreditar que, de fato, o pagamento aconteceu de forma indevida. E o terceiro e último ponto é o prazo. O prazo estabelecido por lei para você apresentar essa ação de repetição do indébito. Sabe qual é o prazo? O prazo é de 5 anos. Para você conseguir se valer de uma ação como essa, você tem uma oportunidade, você tem um prazo máximo de 5 anos. Aliás, aproveitando a oportunidade, quero eu dizer que esse prazo também vale para a via administrativa. Você não quer compensar um tributo? Então você tem um máximo de 5 anos para se valer dessa compensação. Tanto em esfera judicial como em esfera administrativa, tem um prazo máximo para você então buscar esse direito à restituição. Esse prazo é um prazo quinquenal, fixado lá pelo CTN, não podia ser diferente,
para ser mais exato, na combinação dos artigos 165 com o artigo 168. E esse ponto do prazo, da tempestividade, portanto, é um dos mais interessantes que a gente tem hoje, ainda de certa forma discutidos, tanto em sede da doutrina, como também, por que não dizer, e na esfera da jurisprudência. Que você sabe que o prazo é de 5 anos, perfeito. Mas esse prazo será contado a partir de quando? O prazo para pedir o dinheiro de volta é contado, então, de que momento? Da data que o tributo é cobrado? Da data que o crédito tributário é extinto? Da data do pagamento? A partir de que data exatamente eu tenho a contagem do prazo de 5 anos para pedir esse dinheiro de volta? A legislação, ela acaba sendo um tanto quanto genérica. Talvez genérica demais, ela quis ser muito objetiva, porém, por outro lado, acabou sendo um tanto quanto superficial na sua informação. Porque, de acordo com o CTN, o prazo para pedir o dinheiro de volta, de fato, é de 5 anos, contados da onde? Contados da data da extinção do crédito tributário. E aí você vai me dizer, professor, mas em que momento se dá por extinto o crédito tributário? Várias podem ser as situações que ensejam a instituição do crédito tributário. Várias mesmo. Só que eu posso dizer para você que, em resumo, a extinção do crédito tributário invariavelmente se dá a partir do recolhimento do tributo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer para você que o prazo de 5 anos para entrar com uma ação de repetição do indébito, ele deve ser contado da data do pagamento. Digo mais, hoje, independentemente do tipo de lançamento que é utilizado, se lançamento direto, se lançamento por declaração, ou se lançamento por homologação, não importa o tipo de lançamento, não importa como o tributo foi cobrado, importa é verificar a data do pagamento desse tributo. A partir do momento que você paga esse tributo, da data deste pagamento, você tem até 5 anos para ingressar em juízo pedindo a restituição, então, desses valores. Ficou claro? Toda vez que você percebe o pagamento de um tributo de forma indevida, você pode buscar a via administrativa ou a via judicial, sempre observando os requisitos da comprovação do pagamento e especialmente do prazo que é oferecido para você, de acordo com a legislação, e assim também compreende a nossa jurisprudência. Ficou claro? Esse foi o nosso tema do dia, mas fica bem ligado, daqui a pouco vem as perguntas, justamente do nosso próximo bloco, Pergunte ao Professor, quando então eu vou responder a sua dúvida. É só mais um minutinho e eu estou de volta. Prova final de volta, estamos agora no nosso segundo bloco, o Pergunte ao Professor. Pergunte ao professor, que você sempre tanto participa, mas eu peço aqui, continue participando, continue encaminhando as suas dúvidas, suas perguntas, suas sugestões, seus comentários a respeito do nosso programa. Anota aí o nosso e-mail, é provafinal@anhanguera.com. Não deixe de encaminhar, quero demais a sua participação. Aliás, você que tem tanto participado, é justamente agora que eu vou responder a sua. A partir de agora, eu começo então a responder a primeira grande pergunta, bastante interessante. Fica de olho e acompanha comigo. Quais são os principais casos de pagamento indevido de tributos? Olha só, uma pergunta bem interessante do José Pereira, de Ouro Preto. Muito obrigado pela sua participação. Quais são os principais casos de pagamento de tributo ou quando o tributo é considerado indevido? São várias situações, sem dúvida nenhuma, mas algumas têm um especial destaque. Você paga um tributo e como que eu percebo que aquele tributo foi pago de forma inadequada?
porque muitas das vezes o fisco recebe valores altíssimos de tributos que o contribuinte sequer precisava pagar, só que paga sem perceber que aquele pagamento aconteceu de forma indevida. Uma pena que isso aconteça, portanto, vou estabelecer aqui algumas informações muito fáceis de serem observadas para que você fique atento e verifique, então, se aquele pagamento se deu mesmo de forma adequada ou não, existe algum vício naquele tipo de cobrança. Das várias situações que existem, são várias, sem dúvida nenhuma, uma das principais, é justamente o prazo de pagamento desse tributo. Você não pode esquecer que o fisco, para cobrar o tributo de você, ele tem um prazo máximo de 5 anos. Lembra que eu comentei no primeiro bloco, no tema do dia, sobre o procedimento de cobrança tributária? Pois é, o procedimento de cobrança tributária, ele impõe um prazo de 5 anos para o fisco lançar o tributo. É isso mesmo. O fisco tem um prazo máximo de 5 anos para constituir o crédito tributário. Neste caso, você precisa verificar quando você praticou o fato gerador. Quando que você oferiu renda, quando você prestou serviço, quando você circulou mercadoria. O fisco, a partir do momento do fato gerador, ele tem 5 anos para cobrar esse tributo. Esse é um prazo quinquenal que a gente chama de decadência. Passado, exaurido esse prazo, o fisco já não mais poderá constituir esse crédito tributário, porque aquele crédito tributário, aquele tributo, segundo a legislação, já estará extinto em razão do decurso do prazo decadencial. Não é só isso. Às vezes o lançamento aconteceu dentro do prazo adequado, só que por outro lado você não pagou o tributo e o fisco resolve ajuizar uma execução fiscal para cobrar judicialmente esse crédito tributário. O fisco tem prazo, melhor, a Fazenda Pública tem prazo para promover uma execução fiscal. Prazo esse que também é de 5 anos. Só que neste caso, o prazo para executar já não é aquele chamado de decadência, sim, nessa situação, prescrição. Perceba, portanto, que o fisco tem 5 anos para lançar e depois 5 anos para executar. É bastante tempo, de fato, eu concordo com você. Agora, mesmo assim, invariavelmente o fisco deixa extrapolar esse prazo. Se você, por acaso, pagou um tributo cujo prazo já se esgotou, você tem condições de pedir esse dinheiro de volta. E digo isso também para a questão da prescrição. Na prescrição, fica bem atento. O tributo foi cobrado, foi lançado de forma adequada. Você não pagou. Depois o fisco, ele cobra, ele promove uma execução fiscal além do prazo de 5 anos. Se você pagar um tributo prescrito também pode ser restituído. Melhor, um tributo prescrito também enseja uma ação de repetição do indébito. Porque tributo prescrito é tributo extinto. Se você paga um tributo que já estava extinto, naturalmente você tem a oportunidade de pedir o dinheiro de volta. E para completar, além dos prazos, outras situações bastante comuns de restituição desses valores é pagar um tributo cujo fato gerador você sequer praticou. O fisco entende que você praticou um ato, uma situação, conforme a legislação. Mas se você não praticou realmente o fato gerador, mesmo aquilo que estava previsto em lei, aí você não tem obrigação tributária. O fisco invariavelmente lança um tributo quando no fundo, sequer o fato gerador foi praticado. Diria que neste caso, você nem tem a incidência do tributo, ou então você sequer é responsável por esse pagamento. Temas como não incidência do tributo, ou então responsabilidade tributária, também são muito comuns de ensejarem a restituição de tributos. Fica ligado. Bom, respondida a primeira pergunta, vamos para uma próxima dúvida? Acompanha comigo. Qual o prazo para pedir a restituição do pagamento indevido? Olha só uma outra pergunta, essa certamente ia acontecer, do Douglas Azevedo, da cidade de São Bernardo do Campo. Douglas, muito obrigado também pela sua participação. A pergunta dele é quanto ao prazo. Qual é o prazo que o contribuinte possui
para pedir essa grana de volta. Pagou o tributo de forma indevida, ele quer pedir o dinheiro de volta, tem prazo para isso. Existe o critério da tempestividade. Qual é esse prazo? Bom, eu já tinha abordado brevemente a respeito disso, mas eu deixo bem claro aqui. O prazo é de 5 anos para pedir o dinheiro de volta, e segundo o nosso Código Tributário Nacional, esses 5 anos são contados justamente da data da extinção do crédito tributário. Repito, prazo para pedir o dinheiro de volta, 5 anos. Contado da onde? Da extinção do crédito tributário. E aí então vem uma pergunta subsidiária. Quando devo eu considerar extinto o crédito tributário? Ora, afinal de contas, se o prazo de 5 anos é contado da extinção, eu preciso ficar muito atento e perceber a partir de que instante um tributo é considerado extinto, realmente extinto. Segundo a nossa jurisprudência, hoje em dia, a extinção do crédito tributário, a rigor, obviamente, se dá na data do pagamento. É da data do pagamento, é na data do pagamento que o tributo encontra-se extinto. E aí, meus amigos, eu quero deixar bem claro que não importa o tipo de lançamento efetuado, seja o lançamento direto ou de ofício, seja o lançamento misto ou por declaração, seja o autolançamento ou lançamento por homologação, em qualquer um desses 3 tipos de lançamento, que são os tipos de lançamento que existem hoje em dia, segundo a legislação, independentemente do tipo de lançamento utilizado para cobrar o tributo, a extinção do crédito tributário se dará exatamente na data do pagamento. Não tem erro, hein? Você verifica a data do pagamento e da data do pagamento você tem 5 anos para pedir o dinheiro de volta. Tá claro? Isso segundo a nossa legislação e também conforme a jurisprudência hoje que predomina a respeito desse assunto. Perfeito? Vamos para uma próxima pergunta? Acompanha comigo. Pode pedir a restituição de qualquer tributo? Olha só que interessante essa pergunta do Renan Luiz. Essa pergunta que veio do Renan, o Renan que veio direto aí, perguntando de São Luís do Maranhão. Obrigado, Renan. Também é uma pergunta extremamente interessante, ainda mais específica a respeito desse assunto, no sentido de que, escuta, mas espera aí, todo e qualquer tributo pode ser restituído? Eu posso pedir a devolução de valores de qualquer tipo de tributo? Muito cuidado com essa pergunta para você não ser levado a erro. Digo isso por quê? Porque é certo que essa pergunta não está se referindo a tributos federais, tributos estaduais ou tributos municipais. Tributos federais, estaduais ou municipais, todos podem ser restituídos sem dúvida nenhuma. A pergunta do Renan não faz referência a essa classificação. A pergunta do Renan faz referência à classificação de tributos entre diretos e tributos indiretos. Já ouviu falar sobre isso? Tributos diretos e tributos indiretos. Essa classificação se dá de acordo com a repercussão econômica do tributo. Você vai dizer, nossa, mas professor, o que é isso? Olha só, os tributos, mais uma vez, podem ser divididos entre tributos diretos e tributos indiretos. E o critério utilizado para fazer uma classificação como essa é a repercussão econômica do tributo numa cadeia produtiva, na economia do país. Tributo direto é aquele tributo cujo contribuinte desse tributo, cuja pessoa que vai pagar esse tributo, é a mesma que praticou o fato gerador. Isso é um tributo direto. Um exemplo, o IPTU. Você é proprietário de um imóvel localizado em zona urbana, então, naturalmente, é você quem deve pagar esse IPTU. É a mesma coisa do IPVA, mais um tributo que pode ser classificado como direto. O IPVA, quem é que pratica o fato gerador? Quem pratica o fato gerador é a mesma pessoa que deve recolher o IPVA. Percebe? Nos tributos diretos, quem pratica o fato gerador é justamente aquela pessoa que arca com o ônus tributário.
Você não consegue, nestes casos, repassar esse tributo para um terceiro, para uma outra pessoa ficar com encargo econômico. Quando isso acontece, ou melhor, quando isso não acontece, quando você não tem condições de transferir o encargo econômico para uma outra pessoa, nestes casos, você estará diante de um tributo considerado como um tributo direto. Está claro? E os tributos indiretos? Tributos indiretos são aqueles que, diferentemente do primeiro exemplo que eu trouxe, você percebe a figura de dois contribuintes. Como assim dois contribuintes? Nos tributos indiretos, você tem o contribuinte de fato e o contribuinte de direito. É isso mesmo. Contribuinte de fato e contribuinte de direito. Quem é o contribuinte de direito? Contribuinte de direito é aquele que, segundo a legislação, pratica o fato gerador. Contribuinte de direito. Tá bom, é aquele então que pratica o fato gerador conforme a descrição legal. Só que nestes casos você tem um contribuinte de fato. Contribuinte de fato é aquele que de fato, desculpa o trocadilho, se lasca com o tributo. De fato, aquele que arca com o encargo econômico. E aí tem dois exemplos muito fáceis de serem observados, que é o caso do ICMS, que é o caso do IPI. São tributos nitidamente indiretos. E indiretos por quê? Ora, porque no caso do ICMS eu pergunto para você, quem é o contribuinte? Quem é o contribuinte de direito? Quem é que deve pagar realmente o ICMS? Bom, no ICMS, quem pratica o fato gerador é o comerciante. É o cara que vende a mercadoria, que circula a mercadoria. Comerciante é o contribuinte de direito. Mas quem é o contribuinte de fato? No ICMS, o contribuinte de fato é você. No ICMS, o contribuinte de fato sou eu. No ICMS, o contribuinte de fato é o consumidor final. Você não tem como negar, e você sabe muito bem, que em toda mercadoria que a gente adquire, faz parte do preço dessa mercadoria o ICMS que é embutido por parte do comerciante. O comerciante é ele que tem que pagar o tributo, mas quem de fato fica com encargo econômico, com ônus tributário, é o consumidor final. Consumidor que, por sua vez, não tem como repassar ninguém. E eu fiz essa divisão justamente para dizer, escuta, diante desses dois tipos de tributos, diretos e indiretos, qual que pode ser restituído? Bom, o tributo direto não tem dúvida nenhuma, ele pode ser restituído. Porque eu pratico o fato gerador, eu pago, portanto, se eu paguei de forma indevida, posso pedir o dinheiro de volta. Mas nos tributos indiretos? Nos tributos indiretos, já foi o tempo que o STF entendia que os tributos indiretos não poderiam ser restituídos. Não poderiam. Segundo o STF, tem até uma súmula já superada, súmula 71 do Supremo Tribunal Federal. Pode esquecer essa súmula. Hoje em dia, segundo a nossa jurisprudência, mesmo os tributos indiretos podem ser alvo de restituição. Mesmo os tributos indiretos. Não esquece. Aliás, para não esquecer, anota a súmula que convalida isso, na verdade que confirma esse posicionamento, é a súmula 546, também por parte do Supremo Tribunal Federal. Hoje, não importa o tipo de tributo, se direto ou indireto, todos eles são passíveis de restituição, sem problema nenhum. Tá claro? De verdade? Vamos para mais uma pergunta? Acompanha comigo. Qual a diferença entre a compensação e a restituição? Olha só, uma pergunta bem interessante da Michele Gonçalves, aí da cidade de Camboriú, da bela cidade de Camboriú, no estado de Santa Catarina. Michele, pergunta bem interessante porque ela quer saber, escuta, no final das contas, qual a diferença entre compensação, eu realizar a compensação de um tributo, ou conseguir a restituição desses valores? O efeito não é o mesmo? Michele, para você e para todo mundo que se fez essa pergunta, o efeito pode ser o mesmo, afinal de contas você quer a justiça perante a cobrança do tributo. Você só concorda em pagar um tributo, um tributo que é cobrado de forma adequada. Ninguém quer pagar um tributo indevido. Ninguém quer pagar um tributo maior do que o devido.
você só quer pagar um tributo que for justo. Na verdade, talvez você não queira tanto assim pagar nenhum tributo. Mas a gente sabe que tributo é compulsório, está previsto em lei. Então o negócio é o seguinte, tá bom, você é obrigado a pagar um tributo? Perfeito. Mas vou pagar um tributo só se for devido, com valor adequado à sua cobrança. Se o tributo é pago de forma indevida, falei então eu das alternativas do pedido de restituição desses valores, e você consegue isso em dinheiro, ou então a compensação. Quero eu dizer então o seguinte, que embora você esteja muito mais interessado em resgatar esses valores agora, imediatamente, em dinheiro, talvez seja mais interessante a compensação, porque ela chega mais rápido. É isso mesmo. A compensação, ela muito provavelmente vai trazer o efeito mais rápido do que se você fizer esse pedido de restituição dos valores, para pagar para o fisco, devolver em dinheiro. E por uma questão bastante simples. Se você ingressar com uma ação de repetição do indébito, que claro, você tem essa oportunidade, essa ação de repetição do indébito, que é uma ação de natureza condenatória, ela visa não só declarar o pagamento indevido, mas também condenar o fisco a restituir esses valores. E é aí que vem a história. Uma vez o fisco condenado nessa ação a restituir esses valores, ele vai ter que cumprir. Só que ele tem que cumprir essa determinação judicial e tantas outras milhares de determinações judiciais, de modo que você vai entrar numa fila de pessoas que têm valores em dinheiro para receber do fisco. Essa fila é considerada como a ordem cronológica dos precatórios, algo que leva, então, anos para receber. Está lá o seu direito assegurado através de um precatório, mas você só vai ter um precatório, uma decisão judicial que coloca o fisco como devedor seu, por exemplo. Você vai ter que, então, atender a ordem cronológica dos precatórios. Essa fila é grande. Você vai esperar um bom tempo, muito tempo, anos a fio, certamente. Por isso quero dizer que talvez seja mais interessante, se for o caso, se valer então do pedido de compensação. A compensação é feita por conta e risco seu, meu, sem dúvida, do contribuinte, mas a compensação não estaria sujeita a essa ordem cronológica dos precatórios. Determinada a compensação, feita essa compensação em esfera administrativa, o fisco percebe o encontro dessas contas, se tiver tudo em ordem, ele dá por extinto o crédito tributário e está tudo certo. Ficou claro? De verdade? Vamos para mais uma pergunta? Vem comigo. O que devo observar para evitar o pagamento indevido? Olha só uma pergunta interessante da Bruna, do estado do Paraná. Bruna, eu preciso verificar mesmo para saber se aquele pagamento aconteceu de forma devida ou indevida mesmo. Quais são as informações que eu preciso verificar naquela situação para ver, ó, o tributo não foi cobrado de forma devida. Bom, a pergunta da Bruna é a pergunta de todos nós, afinal de contas, são aqueles aspectos que merecem um destaque para eu ficar muito atento a essas circunstâncias que podem fazer com que o pagamento do tributo se dê de forma indevida. Bom, uma das situações bastante peculiares é se o tributo foi lançado adequadamente. Sabe, o tributo vai ser cobrado de você? Tá bom. E esse lançamento tributário, essa constituição do crédito tributário, ela tem que observar alguns requisitos que são impostos justamente pela legislação. O Código Tributário Nacional, lá no seu artigo 142, ele estabelece não só o conceito desse lançamento, mas também os requisitos, quais são as características que compõem o lançamento. Então, no lançamento que você recebe, antes de mais nada, tem que estar indicado o devedor. Não pode ser um lançamento sem nome. Alguém deve receber esse lançamento. Quem? Alguém tem que ser o alvo do fisco. Tem que estar lá a informação do devedor. Não só a informação do devedor, mas nesse lançamento que você recebeu, nessa notificação de lançamento, deve constar também qual é o tributo que você está devendo. Mas
qual é a base legal para essa cobrança? Base legal, antes de mais nada, sempre dependente de lei. Além da base legal, quais são os critérios para essa cobrança? É mesmo, índices de correção, valor tributário. Todas essas informações devem ser reunidas num único documento, que é o chamado lançamento. Fique bem atento a isso. E além disso, esse lançamento ele vai ter uma data. Provavelmente a data atual, a data que você está recebendo essa cobrança, mas essa data deve fazer referência a um fato gerador que você praticou anteriormente. Observe muito atentamente se esse lançamento ele cobra tributos de fatos geradores de no máximo até 5 anos atrás. Porque o lançamento não pode cobrar tributos de 10 anos atrás. Não, o lançamento que acontece agora, que você acaba de receber, só pode cobrar tributos de no máximo 5 anos atrás. Se passar desse prazo, pode ter certeza absoluta, esse lançamento ele é viciado. Você não precisa pagar esse tributo. Mas não é simplesmente deixar de lado esse tributo. O tributo está sendo cobrado, vai ser ofertado um prazo para você recolher esse tributo. Se você percebe alguma distorção nessas características, vale muito a pena você entrar com um recurso administrativo, que é uma forma muito mais fácil de você ter acolhida por parte da administração pública. Além disso, de verificar então esse prazo, esses critérios a respeito do lançamento, fique bastante atento também à continuidade dessa cobrança, ou seja, quem é que está cobrando, quem é que quer ou pretende arrecadar esse tributo. Será que quem cobra esse tributo, de fato, é o ente político competente para arrecadar? Um caso muito usual é do ISS. Para trazer um exemplo específico, o ISS. O ISS, um imposto sobre serviços, que deve ser pago por regra para aquele município local do estabelecimento prestador. Se você é prestador de serviço, você lembra, você deve recordar que a regra é pagar o ISS para aquele município local do estabelecimento prestador. Local do estabelecimento prestador é justamente aquela cidade onde você presta o serviço, onde você tem todos os equipamentos necessários a essa prestação. É aí que você tem que pagar. Só em alguns casos o ISS é pago no local da prestação do serviço. Quais casos? São casos excepcionais, mas todos esses casos estão previstos lá no artigo 3º, nos incisos do artigo 3º da Lei Complementar número 116 de 2003. Ficou claro? De verdade? Bom, meus amigos, minhas amigas, todos vocês aí, muito obrigado mais uma vez aqui por acompanhar essas dicas e, na verdade, encaminhar essas dúvidas, mas olha, calma, o programa não acabou, nós temos mais um bloco pela frente, é o terceiro e último bloco, justamente o X da questão. Daqui a pouco eu estou de volta para completar essas informações e sanar todas as dúvidas sobre restituição de tributos. Daqui a pouco eu volto. Olha só o X da questão chegando, nosso terceiro e último bloco, justamente é agora que eu tenho 2 testes aqui, separados especialmente para você, para a gente verificar como esse tema, repetição do indébito, restituição e tudo que faz relação a esse tema, costuma ser exigido em provas, em concursos, enfim, para você testar o seu conhecimento a respeito da restituição de tributos pagos indevidamente. Vamos nessa? Acompanha comigo então o primeiro teste. Olha só, um teste exigido em 2008 pela ordem diz o seguinte: ocorrido determinado fato gerador, o augusto deveria pagar o respectivo tributo. Tá bom. Entretanto, uma lei editada posteriormente ao fato deu por extinta, sem pagamento, metade da dívida das pessoas que se enquadravam na situação de Augusto. Passaram-se 6 anos e o fisco nem mesmo constituiu crédito tributário contra Augusto, relativamente à outra metade do crédito. Nessa hipótese, configura-se a situação de extinção do quê? Da dívida por o quê? Olha só, 4 alternativas aqui como de costume. Como é que a gente vai responder isso? Presta atenção aqui em mim. O negócio é o seguinte, resumindo a situação, o Augusto, ele devia um determinado tributo, mas aí veio uma legislação e determinou que ele estava perdoado de metade dessa dívida.
Metade dessa dívida ele não precisava pagar, foi perdoado. Perdoou metade da dívida. A outra metade, passaram-se mais de 6 anos, e o fisco sequer promoveu o lançamento. E aí? Nós temos duas causas de extinção. A primeira, que perdoou a dívida sem a necessidade de pagamento, é aquilo que a gente chama de remissão. Um termo bem específico, eu devo admitir, mas é o que é denominado como remissão. É o perdão da dívida. E o outro tema? O outro tema você não podia errar. O outro tema é aquele que passaram-se mais de 6 anos e o fisco sequer promoveu o lançamento. Ora, o fisco não tem prazo para lançar, para constituir o crédito? Tem. Quanto tempo ele tem? 5 anos. Se passar mais do que esse prazo, o que acontece? Decadência. Portanto, nesse primeiro teste, qual a alternativa correta? Observa aqui no quadro. Observando aqui no quadro, nesse teste, portanto, a alternativa correta é letra C de casa. Remissão para a primeira situação, decadência para a segunda. Letra C, portanto, para o primeiro teste. Está claro aqui? De verdade? Vamos partir para um próximo teste? Confere comigo. Olha só. Um teste agora exigido no concurso de procurador de Teresina no ano de 2010. Questão adaptada. Sobre o processo judicial tributário é correto afirmar o quê? Letra A. O executado na execução fiscal deve ser citado para, no prazo de 3 dias, pagar ou oferecer bens à penhora. Bom, de fato que o contribuinte ele vai ser citado para pagar ou oferecer bens à penhora e o prazo, segundo a legislação, é de 5 dias, não de 3. 5, de acordo com a Lei de Execuções Fiscais, legislação específica. Pode afastar a letra A, portanto. Vamos para a letra B? Vem cá. Na letra B diz assim: a execução fiscal deve ser proposta no prazo prescricional, cujo lapso de 5 anos deve ocorrer entre a constituição definitiva do crédito e o despacho do juiz que ordena a citação. Meu amigo, minha amiga, eu comentei também um pouquinho a respeito de prescrição. Prescrição é uma causa de extinção do crédito tributário cujo prazo envolve 5 anos. E a prescrição é o prazo para quê? O prazo que o fisco tem para executar. É um prazo que é contado a partir do crédito tributário até a data do despacho do juiz que ordenar a citação. Portanto, está certa a alternativa B? Está certíssima a alternativa B. Essa exatamente que confere de acordo com a Lei de Execuções Fiscais, ok? De acordo com a Lei de Execuções Fiscais, combinado com a disposição do nosso Código Tributário Nacional. Mas não custa nada conferir as demais alternativas para ver onde elas se equivocam. Vem comigo. Vamos lá. Letra C diz o seguinte: a ação para a repetição do indébito deve ser proposta no prazo de 5 anos, contados a partir da data da extinção do crédito tributário, que só ocorre nos tributos com autolançamento, com homologação expressa ou tácita. Como é que é? Quer dizer que, então, a ação de repetição do indébito, tudo bem que o prazo é de 5 anos, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo só vai contar a partir da homologação? Não. Lembra o que eu falei para você? Hoje em dia, de acordo com a jurisprudência, não importa o tipo de lançamento utilizado, o prazo de 5 anos para pedir o dinheiro de volta sempre será contado da data do pagamento. Portanto, essa alternativa está errada. Vamos conferir a última? A última alternativa diz o seguinte: a ação declaratória tem por objetivo a exclusão do crédito tributário já constituído, sendo de iniciativa do sujeito passivo. Bom, olha só, a ação declaratória é de iniciativa do sujeito passivo, de fato, mas a ação declaratória ela é intentada antes da constituição do crédito tributário. Se fosse após a constituição do crédito tributário, não seria a declaratória, mas seria a ação anulatória. Antes do lançamento, declaratória. Após, ação anulatória, justamente para anular esse lançamento efetuado. Está claro? Perfeito. Portanto, nesse segundo teste, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Tudo bem? Bom, meus amigos, fechamos aqui mais um prova final, um tema bastante interessante, a ação de repetição do indébito, uma situação bastante curiosa e interessante que você não pode deixar de lado de jeito nenhum e que tem caído cada vez mais em tudo quanto é prova, não só em exame da ordem, mas você pode perceber em concursos públicos em geral também. Portanto, quero agradecer a presença de todos vocês, a companhia que vocês me fazem aqui. Continuem participando, mandando suas dúvidas. A gente se vê. Beijos, abraços a todos. Até mais. Tchau, tchau.